E aí, tudo certo? Bora falar de um tema que é figurinha carimbada no Enem e em vários vestibulares. Citologia, o estudo das células. Mas a ideia aqui não é ficar decorando um monte de nome esquisito, não. O segredo é entender como a coisa toda funciona. E para isso, a gente vai fazer tipo um tour, uma visita guiada por uma fábrica microscópica inacreditável. Pensa só, uma fábrica super complexa, sabe, com usina de energia, linha de produção, escritório central, só que tudo isso numa escala minúscula, microscópica. Pois é, a célula é basicamente isso, a fábrica mais eficiente que se pode imaginar. E hoje a gente vai entrar lá e conhecer cada departamento. Essa analogia, essa ideia de fábrica, vai ser a nossa chave para entender para que serve cada pecinha dessa engrenagem toda. Tá, mas antes da gente entrar na fábrica, rapidinho, a definição oficial, né, a célula, é basicamente a unidade fundamental de todo ser vivo. É como se fosse o tijolinho básico da vida. Quase tudo que a gente considera vivo é feito de células. A grande exceção, os vírus. Esses aí são um caso à parte, são acelulares. Mas tirando eles, tudo começa na célula. É o ponto de partida de toda a biologia. Beleza. Agora, pensem que existem dois modelos de fábrica. O primeiro é o procarionte. É um modelo mais rústico, digamos, tipo uma oficina pequena, sabe? O material genético, que seriam as instruções, fica meio que espalhado lá dentro e não tem muitos departamentos separados por paredes. As bactérias são assim. Já o outro modelo, o eucarionte, que é o nosso tipo, é bem mais sofisticado. É um verdadeiro complexo industrial. Tem um escritório central, o núcleo para guardar as instruções, e vários departamentos especializados que a gente chama de organelas. Então vamos lá, começando o nosso tour e toda fábrica que se preze tem aqui na entrada segurança, portaria, certo? Na célula, quem faz esse papel é a membrana plasmática. Ele é a grande porteira, a fronteira que controla tudo que entra e que sai. E o mais legal é que essa portaria não é um muro de concreto, duro, parado, não. A estrutura dela é o que a gente chama de modelo do mosaico fluido. Imagina um mar de lipídios, tipo um óleo, e no meio desse mar, flutuando, tem várias proteínas. Essas proteínas são os seguranças, os portões. E por ser assim, fluida, a membrana consegue ser flexível e, ao mesmo tempo, super seletiva. Certo. Então, como é que as coisas passam por essa fronteira? Basicamente, de dois jeitos. E olha, essa diferença é clássica em prova, viu? O primeiro é o transporte passivo. Aqui, a passagem é, digamos, natural. A substância se move a favor do fluxo, de onde tem mais para onde tem menos. É como descer uma ladeira, não gasta energia nenhuma da célula. Já o transporte ativo é o contrário. A célula precisa forçar a passagem de alguma coisa contra o fluxo normal. É como empurrar um carrinho ladeira acima. E para fazer essa força, ela precisa gastar energia. A moeda de energia da célula é uma molécula chamada ATP. E falando em transporte passivo, um exemplo que todo mundo tem que saber é a osmose. Osmose é o movimento da água, e a regra é simples. A água sempre vai do lugar menos concentrado, ou seja, onde tem mais água sobrando, para o lugar mais concentrado, para tentar diluir as coisas. Ela está sempre buscando o equilíbrio. É por isso que quando a gente joga sal na salada, as folhas murcham. O sal cria um ambiente super concentrado do lado de fora, e a água de dentro da folha sai para tentar diluir aquele sal todo. Ok, passamos pela portaria, estamos dentro. Agora a gente vai para o chão de fábrica, para o coração da operação. Vamos conhecer os departamentos, as organelas. É aqui que a mágica acontece. E vamos começar com dois que são absolutamente essenciais. Primeiro, a mitocôndria. Essa é a usina de energia da célula. Ela que pega a comida e transforma em ATP, a energia que a fábrica precisa para funcionar. Sem mitocôndria, a fábrica para. E depois temos os ribossomos. Pensa neles como os operários no chão de fábrica. São eles que leem as instruções vindas lá do núcleo e montam as proteínas, que são os produtos da célula. Seguindo pelo chão de fábrica, a gente chega na linha de produção, o retículo endoplasmático. Tem dois tipos. O retículo endoplasmático rugoso tem esse nome porque ele é todo cravejado de ribossomos, aqueles operários. Então, ele é a linha de montagem de proteínas que vão ser mandadas para fora da célula. Já o retículo endoplasmático liso, bom, ele não tem ribossomos. A função dele é outra. Ele produz gorduras, os lipídios, e também funciona como a equipe de limpeza e detox, sabe? Processando substâncias que podem ser tóxicas. Beleza. O produto está pronto. E agora? Precisa ser embalado e enviado, né?
Quem faz isso é o complexo de Golgi. Ele é o centro de distribuição, o correio da célula. Ele recebe as proteínas e outras substâncias, dá uma refinada nelas, empacota e etiqueta com o endereço certo. E o lixo da fábrica? Peças quebradas, material que não serve mais? Aí entram os lisossomos. Eles são a equipe de reciclagem e gerenciamento de resíduos. Eles contêm enzimas que digerem tudo que precisa ser eliminado. Agora, um detalhe importante. As fábricas de células vegetais têm uns departamentos exclusivos, umas alas que a célula animal não tem. A mais famosa são os cloroplastos. Pensa neles como painéis solares gigantes. Eles captam a energia do sol e fazem a fotossíntese, produzindo o próprio alimento da célula. Além disso, elas têm um vacúolo central, que é tipo um reservatório de água enorme, que ajuda a controlar a osmose e também guarda outras coisinhas. Muito bem, a gente já viu o chão de fábrica, a logística. Agora vamos para o andar de cima, para a sala da diretoria, o centro de comando. Estamos falando do núcleo. É o cérebro de toda a operação. Todas as ordens, todas as instruções que mantêm essa fábrica funcionando saem daqui. E o que tem dentro dessa sala da diretoria? Bom, primeiro, a cromatina. Isso nada mais é do que o projeto da fábrica, o manual de instruções completo. O nosso famoso DNA todo organizadinho com proteínas. E dentro do núcleo tem uma região especial chamada nucleolo. Se os ribossomos são os operários, o nucleolo é a escola de treinamento deles. É lá que os ribossomos são montados antes de serem enviados para o trabalho. Bom, nosso tour pela fábrica está chegando ao fim. Mas antes de ir embora, que tal uns segredinhos de bastidores? Aquelas dicas quentes que podem fazer toda a diferença na hora da prova. Primeira dica de ouro. A função da célula diz como ela vai ser. É a lógica do forma segue a função. Pensa comigo. Uma célula do músculo que precisa contrair o tempo todo gasta muita energia, certo? Então, o que ela vai ter de monte? Usinas de energia. Ou seja, ela vai ser lotada de mitocôndrias. Uma célula que produz muito hormônio de proteína vai ter o quê? Muitos ribossomos e retículo rugoso. Essa lógica é batata de cair em prova. Outro ponto que é sempre bom ter na ponta da língua, as diferenças entre a fábrica animal e a vegetal. Resumindo o que a gente já viu. A célula animal tem lisossomos e centríolos, que são importantes na hora da divisão celular. Já a fábrica vegetal tem aquela parede celular por fora, para dar um reforço estrutural, os cloroplastos para fazer fotossíntese e aquele vacuolo gigante de água. Essa comparação é um clássico dos clássicos. E para fechar com chave de ouro, um segredo que é mais uma história incrível: a teoria da endossimbiose. A ideia é que há muito, muito tempo, as mitocôndrias e os cloroplastos não eram partes da célula. Eles eram bactérias, seres independentes. Aí uma célula maior engoliu essas bactérias, mas em vez de digerir, elas começaram a viver juntas, numa parceria. E qual a maior evidência disso? Tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos têm o próprio DNA e os próprios ribossomos, diferentes do resto da célula. É como uma herança da vida independente que eles um dia levaram. Fascinante, né? E assim a gente fecha o nosso tour pela fábrica celular. Fica a reflexão. Se a gente pensar numa cidade como uma célula gigante, com cada parte tendo a sua função, qual departamento seria o mais crucial para manter tudo funcionando? Seria a usina de energia? O sistema de transporte e logística? Os centros de produção? Fica aí o pensamento para a gente conectar tudo isso. Até a próxima!